Leitura do livro O Naufrágio das Civilizações, um olhar profundo sobre o nosso tempo para entender três feridas do mundo moderno: os conflitos identitários, o islamismo radical e o ultraliberalismo. Foi escrito por Amin Maalouf. Uma leitura leve, mas passando por toda a história e o porvir. Quando meu avô, nos primeiros dias de janeiro de 1952, foi enterrado no cemitério Maronita do Cairo, as ruas estavam pacíficas, como sempre, mas a tensão era perceptível para os mais atentos. Uma crise que já durava 3 meses opunha o governo nacional às autoridades britânicas, que haviam concedido independência ao país 30 anos antes, obrigando-o, contudo, a assinar em 1936 um tratado que permitia aos ingleses manterem tropas na zona do Canal do Suez. Naquele tempo, a ascensão de Hitler e a conquista da Etiópia por Mussolini justificavam esse tipo de arranjo. Mas, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os dirigentes egípcios pediram a Londres que pusesse fim a uma presença militar que não tinha mais razão de ser, que atentava contra a soberania do país e era mal vista pela população local. As conversas foram iniciadas, trocaram-se propostas e contrapropostas e negociou-se a exaustão, mas nenhum resultado foi atingido. Sem escolha, o governo do Cairo, em outubro de 1951, submeteu ao voto do parlamento a revogação unilateral do tratado e exigiu dos britânicos que retirassem suas tropas com urgência. Essa tomada de posição suscitou o entusiasmo dos egípcios, que foram espontaneamente às ruas para festejar a libertação do território, como se fosse um fato consumado. Acontece que Londres não tinha a menor intenção de cooperar. O novo primeiro-ministro tomava posse, ninguém menos que Winston Churchill. Aos 77 anos, ele acabara de vencer as eleições gerais, retomando as rédeas do governo após a derrota em 45, que ocorrera apesar do grande triunfo que ele protagonizara. O homem não perdera nada de sua obstinação. Culpava os trabalhistas pela perda do domínio da Índia e estava determinado a não ceder 1 milímetro a mais de território do Império, ou uma pitada que fosse de um prestígio pessoal. Assim, em vez de retirar as tropas da zona do canal, ele ordenou que fossem reforçadas. Então, seu homólogo egípcio, Narras Pasha, era também um veterano da política. Com 72 anos, estava no 5º mandato de sua longa carreira. Rico proprietário, moderado em seu patriotismo e adepto de uma democracia parlamentar de modelo ocidental, ele não tinha nenhum grande desejo de medir forças com a Grã-Bretanha, mas não podia recuar sem perder a credibilidade, nem de deixar exceder pela militância nacionalista radical. Por isso, recorreu a uma série de retaliações com o objetivo de cansar os ingleses e a esperança de que, resignados, eles se retirassem por iniciativa própria. Era arriscado, muito arriscado, como mostraria a sequência dos acontecimentos, mas perigoso seria, contudo, ser visto como um cúmplice e colaborador das forças de ocupação. Parte das medidas tomadas pelas autoridades egípcias foram, aos olhos de alguns, puramente simbólicas. Em Alexandria, avenidas que levavam os nomes de personalidades britânicas como Lord Kitchener ou General Allenby foram rebatizadas, e no Cairo, o prestigioso clube privado Gezira Sporting, frequentado por muitos cidadãos ingleses, foi transformado num jardim público aberto a toda a população. Então recomendou-se aos comerciantes que interrompessem as importações de mercadorias inglesas. Dezenas de milhares de egípcios que trabalhavam para as tropas britânicas no Canal Suez foram incitados a deixar seus empregos diante da promessa de compensações. Os mais obstinados que se recusavam a deixar seus postos, permanecendo a serviço do ocupante, eram ameaçados de sofrer represálias. Mais graves foram as operações de comando lançadas contra as instalações britânicas. Reuniam jovens armados saídos de diversos movimentos políticos, dos comunistas aos nacionalistas, à Irmandade Muçulmana. Alguns desses ativistas pertenciam às forças de ordem e o governo, para não perder de vez o controle da situação, permitiu que a polícia se associasse aos ataques. Então os ingleses decidiram desferir um duro golpe de efeito exemplar. Na sexta-feira, 25 de janeiro de 1952, tomaram de assalto prédios da polícia em Ismaília, na margem ocidental do canal. Foi uma autêntica batalha que durou horas a fio, matou 40 egípcios e deixou uma centena de feridos. Quando a notícia se espalhou pelo país, a população inteira foi tomada por uma onda de fúria. E no dia seguinte, sábado, manifestantes começaram a se concentrar desde o amanhecer nas ruas do Cairo.
O número aumentava com as horas, até que começaram a saquear e incendiar empresas britânicas mais conhecidas, como o Banco Barclays, a agência de viagem Thomas Cook, a livraria W. H. Smith, o clube de turf, o Hotel Shepherd, estabelecimentos fundados mais de um século antes e que havia servido ao quartel-general do exército inglês. Desde sempre, foram o mais luxuoso do país. Depois, os revoltosos ocuparam todos os locais frequentados por ocidentais ou pela classe dirigente egípcia, bares, clubes privados, salas de cinema, assim como grandes lojas de departamento do tipo europeu, entre as quais a inesquecível Sicurel, que fazia a alegria de minha mãe. Por toda parte saqueavam-se, pilhava-se, incendiava-se. Houve mesmo uma série de linchamentos. Contaram-se no fim do dia com menos de 30 mortos, 130 feridos e mais de 1000 prédios incendiados. Todo o centro moderno da capital havia sido devastado. Então nunca se soube ao certo quem foram os responsáveis pelo grande incêndio do Cairo. Ainda hoje, alguns historiadores julgam ter sido um movimento espontâneo, que pouco a pouco se avolumou, alimentado pela própria ira destrutiva. Outros convenceram-se que havia um maestro com os objetivos políticos precisos. É sabido que as palavras de ordem foram se propagando ao fio das horas. O que começou com protestos da multidão contra ações dos soldados ingleses passou a slogans hostis ao governo egípcio, acusado de cumplicidade, e terminou com agressões direcionadas ao jovem rei Farouk, que diziam ser corrupto, insensível ao sofrimento dos sauditos e entregue à influência de uma corte depravada. Esgotadas, impotentes, e as autoridades não haviam movido um dedo durante o dia, deixando o campo livre aos manifestantes e contentando-se em proteger os bairros onde moravam os dignatários do regime. A partir do dia seguinte, Narras Pasha, totalmente desacreditado, teve de apresentar sua demissão. Lamentavelmente, ele perdera a aposta e, desde então, não teria mais nenhum papel significativo na vida do país. E não só ele, era a antiga classe dirigente em bloco, que em breve deixaria a cena para sempre e sob vaias.